são nossos amigos já, a gente se conhece. Acho que já uns... vem também, daí você dá uma palavra só de oi pro pessoal e daí depois o Rômulo. E antes deles falarem, só assim eu gostaria de dizer para vocês que existe uma ligação muito especial entre nós, né? Entre eu e a Paula, o Rômulo e a Luísa, os nossos filhos, que não é uma ligação de alma. Você vai ver as afinidades, não tem nada a ver, cada um gosta de uma coisa diferente. Acho que a única afinidade que a gente tem é que a gente tem bastante filhos, né? Eles têm 3, tá vindo mais um aí no caminho, né? Jamais. Mas a gente é amigo já há 8 anos. E a primeira vez que eu conheci o Rômulo, ele pregava, né, para mim, assim, da graça, né, de Jesus. E eu ouvia, né? Eu ficava quieto ali, ouvia. Só que quando a gente saía, eu virava para Paulo e falava: meu, cara louco, não fala nada com nada, o cara não sabe de nada. E eu que não entendia que eu que não sabia de nada, né? E é tão como a gente desvaloriza o poder da semente da palavra de Deus. Só que a palavra de Jesus, ele é a palavra suficiente para que frutifique. Lembre-se, nós não precisamos falar de mais nada, só Jesus basta. E o Rômulo e a Luísa, eles falaram Jesus na nossa vida, falaram, acho que há alguns anos, né? Cara, eles vinham lá de Curitiba, para quem conhece o Rômulo e a Luísa sabem que tem uma vida ocupada lá por conta daquilo que eles vivem na aba, né? A realidade. E cara, eles vinham, né? Vinham mais antes, né? Agora já não vem mais tanto. Mas eles vinham e eles falavam. E hoje, o que eu queria que você entendesse é que não esse lugar físico, mas essa igreja só está aqui, só está acontecendo porque eles falaram Jesus na nossa vida, né? Talvez nunca estaria aqui se não tivesse essa semente que foi lançada lá em 2015, né? Lá em 2015 começou. Imagina, 2015, durante 2 anos eles falando. E daí um dia a gente foi comendo uma pizza, era dezembro de 2017 ou janeiro de 2018. E daí o Rômulo falou: a gente está em Floripa, vamos comer uma pizza? Eu falei: vamos. Daí o Rômulo pergunta: Gabriel, o que você está pregando lá na sua igreja? E eu comecei a falar: cara, você não tem noção, eu descobri um negócio aqui, Rômulo. Olha, é a graça, cara, é só pela graça, é Jesus e tal. Ele: eu estou te falando isso há 2 anos, há 3 anos, e você não me dá bola, né? Você não me escuta. E daí ali eu falei: sério? Ele falou: sério, era isso que eu estava te falando. Eu te falava já isso, né? E daí eu me toquei, eu falei: puxa, olha só, né? Então é assim, é a semente da palavra de Deus, Jesus, é Jesus, sabe? Nunca deixe de falar Jesus, nunca deixe de só falar Jesus, você não tem que falar mais nada, você não tem que ter respostas, né? Já estou pregando, vou passar para vocês. Olá, amada igreja, tudo bem? Uma honra estar aqui com vocês. Ontem a gente estava no treinamento, foi uma honra também. Nós amamos muito vocês, recebam o nosso carinho, nosso abraço lá de Curitiba. Como o Gabriel falou, a gente vinha um pouco mais, né, frequentemente, agora com os 3 é meio, né, mas mesmo que a gente não esteja aqui, né, todo semestre ou talvez todo ano, o nosso carinho continua o mesmo, a gente se coloca à disposição, sempre saibam que vocês têm uma amada igreja que ama vocês também lá em Curitiba, tá bom? Abram seus corações. Na verdade, posso orar? Vamos orar pelo Rômulo, sei que ele vai pregar. A cara dele, mas agora eu tô com o microfone, me deram o microfone. Vamos orar, se vocês puderem, então estendam suas mãos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, te louvamos por esse dia. Senhor, obrigada por essa igreja maravilhosa. Queremos declarar a sua boa mão sobre essa igreja, sobre a vida do Gabriel, da Paula, da família deles, de todo esse local, Pai. Que o Senhor esteja à frente de todas as decisões, de todas as palavras. Deus, que também não seja o Rômulo falando, Senhor, mas que seja você entregando a palavra, Senhor Jesus, através da boca dele, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode glorificar Jesus com um aplauso? Amém. Deus é bom. Amém. Bom dia a todos, como vocês estão? Quando Gabriel conta esse testemunho, a gente fica dando risada, né? Mas tem 2 coisas que a gente não pode subestimar nunca: oração e palavra de Deus.
oração e palavra de Deus. Se hoje nós estamos aqui como igreja, depois de 2000 anos, é porque teve homens que se focaram na palavra de Deus e oração. Em Atos, a Bíblia diz que eles se dedicavam à palavra de Deus e à oração. Eles se dedicavam à palavra de Deus e à oração. Então, quando você compartilha a palavra de Deus, não tem a ver com você. Mas a Bíblia diz que essa é a única palavra que ela é espírito e vida. Ela é espírito e vida. Essa palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela organiza todas as coisas. Desde o princípio ela organiza todas as coisas. No começo disse Deus, o mundo era sem forma, vazio, e Deus colocou então em ordem todas as coisas através dessa palavra. Depois, o autor aos Hebreus ele vai dizer que essa palavra é poderosa. Depois nós vamos aprender que ela é mais afiada que a espada de 2 gumes, que ela faz separação. E eu e você temos uma compreensão errada do que significa separação. Nós logo pensamos em divisão de não falo mais com você, estou de mal com você, né? Mas ela faz separação, a palavra grega ali nos ensina que ela faz organização. Imagine você que você tem um filho com várias pecinhas de Lego, e você fala assim, filho, vamos organizar o Lego aqui, eu quero as pecinhas vermelhas na caixinha vermelha, eu quero as pecinhas azuis na caixinha azul. E quando ele começa a separar as pecinhas, ele está organizando. Então coloca cada coisa em seu lugar. A palavra de Deus tem capacidade de colocar cada coisa em seu lugar. Ela faz separação entre o espírito e a alma. A vida é espiritual. E ela coloca a sua alma no lugar dela. Ela coloca a sua alma no lugar dela. Faz separação. As coisas importantes são as coisas do Espírito. E a sua alma deve estar sujeita ao Espírito. Ou seja, ela organiza. Coloca a alma na caixinha da alma. Fala, fica quieta aí. Aquieta-te, ó minha alma, já diria Davi. E coloca o Espírito no comando. Coloca o corpo, as juntas, as medulas. Ela faz separação, ela organiza todas as coisas. A alma, a palavra organiza todas as coisas. E através da oração é que nós declaramos a palavra. Por isso eles se dedicavam a conhecer a palavra e a declarar a palavra, orar. E quando nós oramos, então nós estamos trazendo à existência aquilo que não era como se já fosse. Nós estamos organizando todas as coisas. Eu e você fomos feitos para reinar. Deus tem um desejo sobre as nossas vidas, Deus tem um plano sobre as nossas vidas, Deus tem um propósito para cada um de nós. O propósito de Deus para cada um de nós é podermos revelar a Deus. E Deus é o Rei dos Reis. Quando nós estamos reinando, nós estamos manifestando o próprio Deus na terra. Mas quando nós estamos escravizados por alguma coisa, é como se o diabo falasse assim, Deus, está vendo esses que você fez para reinar? Eles podem ser escravizados. Ou seja, esses que você fez a sua imagem e semelhança, eles estão escravizados. É como se o diabo tentasse dizer, eu posso escravizar você, Deus. Deus quer reinar. E Deus quer que você reine. Deus quer que você viva a vida do Espírito. Deus não quer você preso nas suas emoções. Deus não quer você preso nas circunstâncias. Deus não quer você preso nas adversidades. Deus não quer você preso debaixo do pecado. Deus não quer você preso debaixo dos seus sentimentos egoístas, dos seus desejos egoístas. Deus, ele foi para a liberdade que Cristo nos libertou, Paulo nos ensina. E essa liberdade chama-se reinar. Reinar como? Reinar pelo Espírito. Deus quer que você reine. Deus quer fazer de você um rei. Deus quer que você possa governar sobre a terra. Desde o princípio, Ele trabalha desse jeito. Ele criou o ser humano, Ele criou Adão, e Ele disse assim, e Ele os abençoou e disse, governe, 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 domine, domine, domine. Ou seja, reine.
Você é a minha imagem, você é a minha semelhança, você é a coroa da criação, você foi feito do jeito mais perfeito. Você me fez de forma assombrosa, o salmista diz. Nós somos feitos para reinar. E eu e você precisamos entender isso, então, que existe uma única forma de reinarmos. Uma única forma de sermos livres. Uma única forma de abandonarmos aquela vida passada que nos prendia, nos escravizava e encontrarmos essa vida de reinado. E Paulo nos ensina isso de uma forma perfeita. Ele faz um resumo assim que é fantástico. Tem alguns textos da Bíblia que são resumos de todo o Evangelho. Você pega, por exemplo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele abrange tudo. E Paulo, em algumas das suas tentativas ali, esse era o apóstolo João, mas Paulo, em algumas das suas tentativas, em algumas das suas inspirações divinas, ele também coloca alguns resumos fantásticos. E Romanos 5,17 nos ensina o seguinte: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, quem é que pecou para que a morte viesse sobre a humanidade? Você? Adão? Pela transgressão de muitos, é o que está escrito ali? Não, pela transgressão de um só. Pela transgressão de Adão nós sofremos, porque Adão pecou por causa de um homem só, do erro de um homem só. Você e eu, sofremos o que sofremos, o mundo está do jeito que está, por causa de Adão. Muito mais, aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então esse texto está dizendo o seguinte: existe um homem que pecou. Ele transgrediu contra Deus. Ele errou contra Deus. E esse homem chama-se Adão. Quantos de vocês conheceram Adão? Ninguém, né? Tem alguém aqui tão velho assim? 6.000 anos? Ninguém conheceu Adão. Mas até hoje a humanidade sofre por causa do erro desse homem. Você acha isso justo? Deus também não achou. Por isso Ele enviou o seu Filho para nos substituir, para pagar a nossa transgressão. Ele enviou Jesus. Isso é graça, é um favor, nós não merecíamos. Ele entregou Jesus. Deus entregou o seu Filho unigênito para que nós hoje pudéssemos ter vida novamente. E não uma vida qualquer, vida eterna. Vida eterna. Por isso que a morte reinou por causa do erro de um homem chamado Adão. E tudo que você vê hoje, as pessoas falam assim: se Deus é tão bom, por que as pessoas nascem com alguma enfermidade? Se Deus é tão bom, por que tem crianças passando fome? Se Deus é tão bom, eles não perguntam assim? Não tem nada a ver com a bondade de Deus. Deus é tão bom que permitiu um homem escolher se queria estar com ele ou não. E o homem escolheu se afastar de Deus. Por isso a morte começou a reinar sobre a humanidade. E tudo isso que acontece, tudo isso que você liga o jornal, assiste, você vê, desgraça em cima de desgraça, desgraça em cima de desgraça. Morte sobre morte, morte sobre morte, morte sobre morte. Não é só isso que a gente vê no mundo. Tudo isso é obra da morte reinando sobre a humanidade. Mas esse texto nos ensina o seguinte, que muito mais. Você consegue imaginar todas as coisas ruins que a morte causa sobre o ser humano? Sobre esse mundo em que vivemos? Agora pense que muito mais poderoso, muito mais capaz, muito maior do que aquilo que a morte pode fazer, e Deus pode fazer através da minha e da sua vida. Aonde tem doença, eu e você podemos trazer saúde. Aonde tem infertilidade, nós podemos trazer fertilidade. Aonde tem escassez, nós podemos trazer abundância. Muito mais.
Muito mais significa que nós não estamos apenas tirando da desgraça, nós estamos posicionando em um lugar mais alto. Imagine você comigo que a morte fez com que o ser humano vivesse algo negativo. Então nós estávamos 5 pontos negativos. E muitos de nós imaginamos que quando Jesus veio, ele veio para zerar o jogo. Ele morreu, ele pagou a minha dívida, o meu 5 negativo, e me deixou no 0. Mas esse texto diz que é muito mais. Então ele não me trouxe para o 0. Ele só não me tirou da desgraça. Ele me deu graça abundante. Ele me deu vida. Ele me estabeleceu como rei. Porque eu poderia ser um escravo e ele ter me libertado da escravidão. Isso já seria ótimo, não seria? Mas ele é abundante. Ele é gracioso. Então ele não me tirou apenas da escravidão, ele me colocou em uma posição de reinado. Muito mais. É muito mais. Esse texto aqui fala de muita coisa. A gente poderia ficar o dia inteiro hoje falando só sobre esse texto. Muito mais aqueles que conquistaram de Deus. Muito mais aqueles que fazem tudo certinho a ponto de tirar algo de Deus. O que está escrito ali? Aqueles que recebem de Deus. Tem como eu fazer algo para merecer o favor de Deus? Não. Tem como fazer algo para conquistar uma nova posição diante de Deus? Não. A Bíblia nos ensina que aqueles que recebem de Deus. Isso é graça, é favor, é um presente, é uma dádiva, é um dom. Ele entrega, Ele dá, Ele abençoa, não porque nós merecemos, mas porque Ele é bom. Um presente não revela o quão bom a pessoa que está recebendo o presente é. Revela o quão bom aquele que está dando o presente é. Quantos de vocês são pais, mães? Você entrega o presente porque ele é bonzinho. Você compra um presente porque você ama. O presente que você dá ao seu filho revela o quão bom você é. E se nós que somos maus sabemos dar presentes, imagine o nosso Pai Celestial. Ele é bom. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Um homem não pode ter nada que não tenha lhe sido dado do alto. Quando João Batista diz isso, ele está ensinando o seguinte: ei, se você conquistou, não é teu. Porque você só pode ter o que lhe foi dado. Deus não considera teu aquilo que você conquistou. Deus só considera teu aquilo que Ele deu. Nós precisamos receber. Ou seja, mesmo que houvesse uma forma de fazer algo para tirar aquilo de Deus, Ele não consideraria seu. Porque Ele só considera seu aquilo que Ele deu. E sabe de uma coisa? Ele deu o seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha uma nova vida, uma vida no Espírito. A vida é espiritual. A vida é espiritual. E aqueles que recebem o quê? Ele não está falando que a gente recebe qualquer coisa. Mas nós recebemos a imensa provisão da graça. Já percebeu que Deus não faz nada de pouquinho? A Bíblia diz assim que a esperança não nos decepciona, porque Ele derramou o seu amor em nossos corações. Deus, Ele não enche um pouquinho, Ele derrama. Agora eu tenho 3 filhos. Uma tem 6 anos, o outro tem 4, o outro tem 2. Eu não sei de vocês, quantos de vocês já fizeram um copinho de Nescau para o seu filho?
Vocês já fizeram um copinho de Nescau para o seu filho pequeno? Você não enche até o topo, certo? Você já pensa, se esse negócio derramar, aí você põe metade, talvez menos da metade. E aí você entrega para ele. E ele mexe aquele leitinho lá com o Nescau, ele quer... E de repente ele derrama aquilo. E aí você vê o milagre da multiplicação. Porque era meio copo, você vê aquele negócio lavar toda a mesa, escorrer, passar pela calça, entrar dentro do tênis. Você fala, de onde tem tanto leite ali dentro? Se uma criança derramando o copinho, você já vê a multiplicação. Agora imagina, Deus derramou o seu amor em nossos corações. Deus é extravagante. Ele não faz pouco, ele faz em abundância, ele faz perfeito, ele faz além daquilo que podemos imaginar. Ele derramou o seu amor em nossos corações. Se ele derramou o seu amor em nossos corações, significa que nós já temos mais do que precisamos. Vai transbordar. E o amor de Deus não para em nós, ele vai abençoar aqueles que estão à nossa volta. A vida é espiritual. E ele já derramou do seu amor em nossos corações. Deus é extravagante, abundante. Por isso que ele diz que nós podemos receber a imensa provisão da graça. A graça não é só esse favor que nos tirou da morte. A graça também é esse favor que nos capacita a reinar. Não é só aquilo que nos tirou do negativo, mas é também aquilo que nos posiciona em Cristo Jesus. Nos coloca assentados à direita do Pai. Graça, imensa provisão da graça. Tudo que você precisa, você já recebeu. Tudo de provisão que você busca, já está em você. A dificuldade é que nós estamos procurando fora. Se eu conhecer fulano, se eu fechar tal contrato, E Deus está falando, não, tudo já está dentro de você. A vida é espiritual. E Ele fez você para reinar, por isso, aqueles que recebem a imensa provisão da graça. Se eu não estou reinando numa área, é porque eu não recebi da graça de Deus naquela área. João, no capítulo 1, ele diz assim, todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Ou seja, todos nós em Cristo, quando recebemos a Cristo Jesus nas nossas vidas, nós já recebemos tudo, a plenitude. Plenitude é completo, é pleno. Nós já recebemos da plenitude, mas nós conhecemos de graça em graça. Eu conheço a graça de Deus sobre a minha família, eu conheço a graça de Deus sobre as minhas finanças, eu conheço a graça de Deus sobre o meu ministério, eu conheço a graça de Deus sobre a minha empresa, eu conheço a graça de Deus sobre o governo, eu conheço a graça de Deus e eu vou conhecendo de graça em graça aquilo que Ele já me deu. Nós já fomos providos de tudo, já recebemos da plenitude, mas nós perecemos por falta de conhecimento daquilo que Ele já fez, daquilo que Ele já nos entregou. Por isso nós precisamos receber a imensa provisão da graça. Nós precisamos nos relacionar com Jesus a ponto de conhecer tudo aquilo que Ele já nos deu. Conhecer Jesus por completo, a imensa provisão da graça. E não só isso, mas também a dádiva da justiça. Esses que recebem a dádiva da justiça, esses que recebem a imensa provisão da graça, reinarão nos céus. Reinarão um dia, quando o Senhor voltar, encontrarmos eles na nuvem, irmos para o céu, aconteceu o Apocalipse, sei lá, o Armagedon. O que está escrito ali? Reinarão em vida. Significa que a vida que você acha que será um dia no céu, já é sua agora. Já é sua agora. Você já está vivendo a vida eterna. Não há mais morte para mim e para você.
Aquilo que você está semeando hoje já vale para toda a eternidade. Aquilo que você está vivendo agora já vale para toda a eternidade. Não é assim, eu vou viver a minha vida do meu jeitinho agora, porque daí um dia eu vou morrer, vou aparecer lá no céu com Jesus, já está tudo pago, tudo perdoado, vou aparecer lá no céu com Jesus, e aí eu mudo de vida. Lá eu vou ser perfeito. Não. Você já é eterno agora, então a mesma vida que você vive, você vai viver lá. A forma que você pensa agora é a forma que você vai pensar lá. Você vai ter que continuar crescendo em graça e conhecimento, até a estatura do varão perfeito. Você já vive a vida eterna. Nós temos que nos responsabilizar pelas nossas vidas hoje, sabendo que ela é para sempre. E a Bíblia diz que tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. E quais são os tipos de coisas que você semeia hoje, determina o tipo de vida que você vai ter. Pronto. A Chloe, ela bateu, a Chloe, minha filha mais velha, ela tinha quantos anos? Uns 3 anos, 4 anos, 3 anos. Ela caiu da rede, girou na rede, bateu a boca, o dentinho, no meio fio. E dobrou os dentinhos para dentro, aquele negócio todo, aquela coisa e tal. E acidente, e aí trouxe o dentista, tem um dentista amigo nosso, ele colocou um ferrinho assim para ver se segurava o dentinho de leite, ficar ali mais um tempo. Graças a Deus ela tem a dentição acelerada, né? Mas mesmo assim ela ficou com aquele ferrinho um tempo, aquela coisa tal, aí ela perdeu os dentinhos e logo depois veio os dentes permanentes. Com 4 anos ela tinha dentes permanentes. Ou seja, ela vai ter esses dentes até o fim. Hoje em dia, não sei, né? Lixa tudo, põe aquelas porcelanas, aqueles negócios. Mas é para ela ter esses dentes até o fim. Com 90 anos, ela vai ter os dentes permanentes dela que ela recebeu com 4 aninhos. Agora me diga, que responsabilidade ela tem para cuidar de dentes permanentes com 4 anos? Não precisa da ajuda do pai e da mãe? Precisa, não precisa? Precisa. Eu e você, então, recebemos a vida eterna. E que responsabilidade a gente tem para cuidar da nossa vida eterna? A gente não precisa de um ajudador? Por isso Deus enviou o Espírito Santo. Nos entregou o Espírito Santo. Ei, vai escovar os dentes. Ei, passa o fio. Ei, você não pode tomar isso aí de noite. Não coma doce à noite. Isso não tem nada a ver com lei, isso tem a ver com o Espírito Santo nos guiando para podermos frutificar e plantar, semear as coisas certas, as coisas que são verdadeiras. Nós temos um tutor, um conselheiro, um consolador, alguém que nos guia em toda a verdade, o Espírito Santo. Porque a vida é espiritual e nós já temos a vida eterna em nós. Ou seja, você já está jogando o jogo de gente grande. Já está valendo. Vai ser por toda a eternidade. Não vale a pena brincar, não vale a pena negociar, não vale a pena viver pelos seus gostos, pelos seus sabores, pelo aquilo que você deseja. Vale a pena sujeitar seu espírito e deixar ser guiado por ele. Porque nós não vamos reinar um dia quando tudo acabar. Nós podemos reinar em vida. Nós podemos reinar agora. Nada precisa nos escravizar. Não precisamos manter nada nos escravizando. Não precisamos deixar que nada nos mantenha escravizados. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Por isso, não se deixem escravizar novamente. Você já é livre. Não se deixe escravizar. Esse texto nos diz, está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 1, 2, bem no comecinho. Não se deixe escravizar novamente. Significa que tudo aquilo que está afligindo você, foi você que escolheu.
Porque Ele já te libertou. Nós escolhemos não conhecer a Cristo. Nós escolhemos tentar garantir a nossa vida no nosso próprio esforço. Mas Ele está dizendo que nós podemos receber a imensa provisão da graça. Nós podemos receber a dádiva da justiça. E quando recebemos isso, nós reinamos em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Receber a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça me leva a reinar em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Queridos, da mesma forma que não existe o que fazer para ser salvo, não existe o que fazer para reinar. Da mesma forma que foi o que Ele fez que me salvou, é o que Ele pode fazer através de mim que me faz reinar. Eu reino por aquilo que eu recebi dEle e não pela minha capacidade. Eu reino por aquilo que Ele pode fazer através de mim e não por aquilo que eu quero fazer com Ele. Jesus Cristo não é um amuleto, onde eu me abraço a esse amuleto e agora eu tenho poder para realizar todos os meus desejos. Reinar em vida é permitir que Ele viva em mim. Porque Cristo não pode ser escravizado por coisa alguma. Mas se eu quero usar Cristo para realizar os meus desejos, eu continuo escravo de mim mesmo. E Tiago vai nos ensinar que as guerras, as discussões e as brigas vêm dos nossos próprios maus desejos. Mas quando Cristo vive em mim, quando Cristo, a vida dele está em mim, eu reino, porque eu manifesto Ele, porque eu estou livre de tudo que poderia me prender, porque eu estou posicionado nele. Cristo governa, Cristo reina. Reinamos por um único homem, Jesus Cristo. Por isso Paulo diz, eu quero ser achado nele. Eu não quero ser achado em nenhum outro lugar. Antigamente Deus passava seus olhos por sobre toda a terra, procurando aqueles cujo coração fosse totalmente dele. Hoje Deus não passa mais os olhos sobre toda a terra. Hoje Deus olha para a direita. E todos aqueles que estão em Cristo são achados por Ele. Nós precisamos nos colocar em Cristo Jesus. Paulo fala, eu quero ser achado nele. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu reino em vida ao receber a graça e a justiça. Graça é o favor imerecido de Deus. É tudo aquilo que Ele fez por mim sem eu merecer. Você merecia ser livre da morte? Não. Você merecia ser chamado de filho de Deus? Não. Você merecia ser colocado nas regiões celestiais? Não. Você merecia reinar em vida? Não. Mas você pode? Pode. Então isso é graça. E a dádiva da justiça, justiça é o estado perfeito em Cristo Jesus. Justiça é aquele que está que é como deveria ser. Tudo aquilo que não é como deveria ser, de acordo com a verdade, é injusto. Escraviza. Tudo aquilo que é como deveria ser, é justo. Vive em liberdade. Vocês entendem isso? Existe uma verdade. E ela é verdade, é imutável. Cristo Jesus é verdade. Imutável. E tudo aquilo que não é de acordo com a verdade é injusto, escraviza. E tudo aquilo que é de acordo com a verdade é justo, traz liberdade. Muito simples. Justiça é o estado daquele que é como deveria ser. Ontem nós estávamos aqui conversando um pouco, né? E eu falei um pouco sobre justiça. Nós precisamos conhecer justiça. Falei do menino que foi preso e no momento em que ele foi liberto da prisão, justiça foi estabelecida.
Já não há mais condenação sobre a vida dele, já não há mais culpa sobre a vida dele, porque aquilo que deveria ser pago, foi pago. Cristo Jesus pagou ou não pagou pela minha e pela sua culpa? Pagou. Então você está livre de condenação. Portanto, agora já não há condenação. Romanos 8:1 diz: portanto, agora já não há condenação. Portanto, agora já não há condenação. Portanto, um dia eu não serei condenado. É isso que está dizendo? Não, agora já não há condenação. Para qualquer um? Não, para aqueles que estão em Cristo Jesus. A centralidade do Evangelho é Cristo Jesus. Nós somos encontrados em Cristo Jesus, ou seja, quando eu estou em Cristo Jesus, eu sou como eu deveria ser. Porque o desejo de Deus é que a gente revele Deus na terra. E para revelar Deus na terra, eu tenho que revelar Cristo, eu tenho que manifestar Cristo. Cristo tem que se revelar através de mim. Não sou eu fazendo boas obras que mostram o quanto Deus é bom, mas é Cristo vivendo em mim que mostra quem é Deus. Por isso, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas Ele não apenas me tira da condenação, certo? Então imagine comigo o seguinte, imagine assim uma bolha aqui ao meu redor. Tá bom? Consegue imaginar? Já foram naqueles parques aquáticos que você entra naquela bola e anda em cima da água assim? Já foram, já viram aquilo? Imagina uma bola daquela aqui em volta de mim. Esse lugar chama-se justiça. Aqui dentro dessa bolha, tudo é como deveria ser. Tudo aqui dentro dessa bolha é como deveria ser. Perfeito. Se eu colocar minha mão para fora da bolha, lá fora tudo é como não deveria ser. Então tem um lugar chamado justiça, que é essa bolha. E eu posso escolher estar dentro dela, e eu posso escolher estar fora dela. Aqui fora, por exemplo, eu posso ter um tumor no meu corpo. Eu posso ter uma enfermidade. Eu posso ter desejos, sei lá que tipo. Eu posso ter tudo que é injusto me afligindo. Mas quando eu entro nessa bolha, tudo aquilo que não pertence ao que é perfeito tem que ficar para fora. Então eu começo a pôr minha mão, eu começo a pôr meu corpo, aquelas coisas vão ficando para fora, vão ficando para fora. E quando eu entendo que em Cristo Jesus eu já sou o que deveria ser, tudo aquilo que é injusto fica para fora. Então aquele tumor ele vai ficando, vai ficando, vai ficando, vai ficando. De repente ele é arrancado de você, você fala, eu fui curado por Jesus, eu fui curado. Não é que você foi curado por Jesus, é que você entendeu aquilo que Jesus já fez por você. Ele já entregou a saúde a você nesse lugar perfeito chamado justiça. Em Cristo Jesus você não tem falta, não tem pobreza, não tem tristeza, não tem angústia, não tem derrota. Em Cristo Jesus você governa. Nesse lugar, nessa bolha perfeita, no lugar que é onde deveria ser. E essa bolha não apenas deixa tudo isso para fora, mas essa bolha me permite entrar numa grande bolha chamada Reino de Deus. E ali nesse lugar chamado Reino de Deus, você tem um ambiente perfeito, agradável, bom, aonde o que governa é a vontade de Deus. Essa bolha, então, não apenas tira a condenação, mas é muito melhor do que isso. Ela me dá acesso ao reino. Ela me dá acesso ao Rei dos Reis. É por isso que Romanos 5:1 diz o seguinte, que aqueles que foram justificados, tendo sido, pois, justificados, nós precisamos receber a dádiva da justiça. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Paz com Deus.
Deus é um Deus carrasco que quer punir você, Ele vai condenar você pelos seus pecados, Ele quer destruir a sua vida, Ele quer... Não, não, não. Pela fé nós fomos justificados. E quem é justificado tem paz com Deus. Pode entrar na presença de Deus sem nenhum complexo de inferioridade, sem medo de Deus, sabendo que o favor de Deus, o amor de Deus está sobre a minha vida. Eu fui justificado, eu não devo mais, eu não tenho mais condenação, eu estou no estado como eu deveria ser. E Deus criou o homem para ter relacionamento com Ele. Eu e você podemos entrar diante do trono da graça e nos relacionarmos com Deus. Termos comunhão com Deus, conversar com Ele. Mas por nós mesmos? Por nosso Senhor Jesus Cristo. O foco sempre vai estar nele. Agora imagine o seguinte, você sai dessa condenação, você entra dentro da bolha, a bolha te coloca dentro desse reino, é como se essa bolha fosse um passaporte, não é? Que te permitiu, te deu o visto para entrar dentro do reino. E agora você está dentro do reino de Deus. Só que a forma como você pensa é qual? Você ainda acha que é condenado. Por mais que você tenha recebido isso no seu espírito, falando, eu creio e eu tenho acesso a Deus, quando você chega diante de Deus, você fala, Deus, eu preciso de ajuda. Ele fala, ajuda por quê? Se eu te dei a imensa provisão da graça. Deus, eu preciso de cura. Cura do quê? Se eu já te entreguei, né? Ele já levou as enfermidades, o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo já habita e vivifica os nossos corpos mortais. Ou seja, quando a gente chega com necessidade diante de Deus, Deus não sabe do que a gente está falando. Porque Ele te vê em Cristo. E Cristo não tem essas coisas. Agora imagina quantas vezes você já orou e não estava orando. Deus, a gente precisa aqui pintar esse lugar. Brincadeira, não vou entrar lá. Não. Deus, me ajuda, Deus. Então a gente não sabe lidar lá. É como se eu te desse visto e passaporte para você ir para o Japão. Você chega lá no Japão, sabe ler a placa? Não sabe ler a placa. Sabe dirigir? Não sabe dirigir. Eu morei na Austrália eles dirigem do lado contrário também. A gente dirige na esquerda, na Austrália eles dirigem na direita, no Japão eles dirigem na direita. Eu tive que fazer uma visita no hospital e eu não tinha como ir até o hospital. E um dos pastores da igreja lá falou assim, vai com o meu carro. Eu falei, tranquilo, eu tinha dirigido lá. Quando eu entrei no carro era manual. Então eu tinha que mudar a marcha com a mão esquerda. Era um negócio de louco. Eu entrei umas 6 vezes na contramão. A seta é o contrário. Você liga o limpador quando você quer dar seta. Você não sabe o que está fazendo. Por quê? Porque é tudo contrário. Jesus, quando ele fala a respeito do reino de Deus, ele fala assim, não será assim entre vocês, ao contrário. Então no reino, a vida é ao contrário. E nós sabemos viver ao contrário? Não sabemos viver ao contrário. Nós sabemos cuidar dos nossos dentes permanentes? Não sabemos. Então, quando você está lá no Japão, você quer desfrutar do Japão. Você quer conhecer o Japão. Mas você sabe? Não sabe. Aí vem um japinha, gente boa. Esse japinha, gente boa, ele vem e fala assim, vamos lá, eu vou te levar. Aí ele entra, ele sabe dirigir. E aí você vai experimentando o Japão. Você não vai conquistando o Japão, você vai experimentando, porque aquele japinha vai te guiando, ele vai te ensinando, ele vai te mostrando. Por isso, se nós renovarmos as nossas mentes, nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O Espírito Santo vem para nos conduzir, para testemunhar a respeito de Jesus e nos levar a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O Espírito Santo é um japinha, gente boa.
que está nos ensinando a viver nesse mundo ao contrário. É o que nos ensina, Jesus nos ensina em João capítulo 16, versículo 13 ao 15. Mas quando o Espírito da verdade, ou seja, tudo que vivemos fora do reino de Deus é mentira. Você vive um monte de mentira. E você busca e luta pelos direitos da mentira. Mas no reino de Deus é um reino de verdade. E quando o Espírito da verdade vier, quando o Espírito que fala a respeito de Jesus vier, Ele os guiará a toda a verdade. Ele nos ensinará toda a verdade. Ele nos revelará Cristo Jesus. Se eu sofro por não conhecer Cristo, o Espírito me tira do sofrimento porque Ele me leva a conhecer Cristo. Conhecer a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça. Ele não falará de si mesmo. Deixa para lá. Falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. A glória de Deus está em ocultar certas coisas, a dos reis em descobri-las. Glória chama-se revelação. Glória é ter o próprio Deus revelado. Ele me glorificará porque Ele revelará quem Deus é. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Quando nós falamos que vivemos de glória em glória, nós estamos falando que nós recebemos uma revelação da graça de Deus, e essa graça se manifestou através de nós, e as pessoas viram Deus em nós. Glorificamos a Deus. Nós recebemos uma revelação da graça de Deus, nós manifestamos essa graça, as pessoas viram Deus em nós, glorificamos a Deus. Quando as pessoas veem o amor entre nós, elas sabem que Deus é verdadeiro. E isso resulta em glória a Deus. Porque nós estamos revelando Deus na terra, e Ele receberá, Ele tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu, Jesus está dizendo. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Nós não temos todas as coisas, mas em Cristo Jesus Ele compartilhou todas as coisas a nós. Quando nós dizemos que nós temos todas as coisas, nós estamos dizendo, aqueles que estão em Cristo Jesus usufruem de todas as coisas. Ele já nos abençoou. Versículo 14. Ou aqui está tudo aqui. Está tudo aqui. E Ele tornará conhecido a vocês. Queridos, somente o Espírito de Deus pode nos levar a viver uma vida de graça. Pode nos levar a viver uma vida de glória. Uma vida de reinado. É o Espírito de Deus que nos ensina quem é Cristo Jesus. É o Espírito de Deus quem nos revela Cristo Jesus. E quanto mais conhecemos a Cristo Jesus, mais nós reinamos em vida. Mais nós reinamos em vida. Nós reinamos em vida. E reinar em vida, então, é o quê? É servir ao propósito de Deus. Isso é reinar em vida. Reinar em vida não é você ser tirado da desgraça. Reinar em vida não é ser você colocado numa posição nova. Porque ser tirado da desgraça e ser colocado numa posição nova, isso é um favor que a gente não merece. Ser colocado numa posição de verdade, isso é justiça sobre as nossas vidas. Mas aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, eles reinam em vida. Por meio de um único homem, Jesus Cristo. Reinar em vida, então, é poder ter sido livre para cumprir o propósito de Deus sobre as nossas vidas. E qual é o propósito de Deus para mim e para você? Revelarmos a Deus. Revelarmos a Deus. Revelarmos a Deus. É por isso que lá no início Ele fez o homem à sua imagem e semelhança, para que Ele pudesse ser revelado através de nós. Revelar a Deus. Aconteceu tudo o que aconteceu e a gente fica perdido entre Gênesis capítulo 3 e Malaquias. Mas veio um homem chamado Jesus,
o unigênito de Deus, que revelou a glória do Pai. E nele nós somos transformados em uma nova imagem. Romanos 8, 29 nos ensina que nós não somos mais feitos à imagem de Adão, mas nós somos feitos agora à imagem do seu Filho. Pois aqueles que de antemão conheceu também o predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Se o Filho unigênito revelou o Pai, agora que ele é primogênito, os outros filhos também revelam o Pai. Nós fomos feitos cristãos, pequenos cristos. Deus colocou a natureza dele em nós. Nós somos uma extensão de Deus na terra. Nós manifestamos e revelamos o reino. Nós revelamos o Pai celestial aqui na terra, em tudo aquilo que fazemos. Aleluia. A imagem do seu Filho. A vida é espiritual. Ele nos fez a imagem do seu Filho. Paulo aos Efésios está dizendo assim, que nós somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Por muitos anos eu achei que eu era a criação de Deus realizada em Adão. Deus criou o homem lá em Adão. Deus fez o homem lá em Adão. Eu sou a imagem de Adão. Mas eu aprendi que em Cristo Ele trouxe uma nova espécie, uma espécie de seres espirituais, que revelam a imagem do Filho. E eu não sou mais uma criação em Adão, eu sou uma criação realizada em Cristo, que revela a imagem do Pai. Eu carrego a imagem do Filho, o Filho e o Pai são um, eles carregam essa mesma imagem. Nós hoje somos chamados para carregar a imagem do Filho. É por isso que a Bíblia nos ensina, Jesus ao orar pelos discípulos, ele, em João capítulo 17, versículo 3, ele diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam ao único Deus verdadeiro e ao seu Filho Jesus Cristo, que enviaste. João 17, 3 diz: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esta é a vida de Deus para nós. Irmos conhecendo a Deus, conhecendo a Jesus. E quanto mais conhecemos Ele, mais vida revelamos. E quando revelamos a vida, revelamos o próprio Deus. Porque Deus é vida. Jesus disse: eu sou a vida, a verdade, o caminho, a vida. Nós revelamos vida e não mais morte. Toda a morte está reinando sobre aqueles que vivem na desobediência. A morte está oprimindo aquelas pessoas. Mas eu e você que estamos em Cristo Jesus, nós estamos revelando a vida. A morte não tem domínio sobre nós. Nós estamos revelando a própria vida de Deus. Nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem do Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quando Jesus veio à terra, Ele veio como unigênito. Mas quando Ele foi assunto aos céus, Ele voltou como primogênito. Unigênito significa, Ele era o único que revelava a Deus. Mas agora Ele é o primeiro de muitos. Ele é o primogênito de muitos filhos que podem revelar a Deus na terra. E para isso nós precisamos conhecer a Deus, conhecer a Cristo, para que Cristo seja formado em nós. Nós queremos que Cristo seja formado em nós. E aqui começa a minha mensagem de hoje. Eu tenho o quê? Mais 5 minutinhos? Em Colossenses capítulo 1, 27, ele diz: a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Para nós vermos glória, Cristo tem que ser revelado.
Para vermos glória, Deus está sendo revelado. Para Deus ser revelado, Cristo tem que ser formado em nós. Porque vamos revelar a imagem do Pai, vamos revelar a imagem de Deus. É por isso que Paulo diz em Gálatas capítulo 14, meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa. Porque antes eu queria que vocês nascessem de novo, mas agora eu quero que Cristo seja formado em vocês. Novamente eu estou orando por vocês, novamente eu quero algo novo para vocês. E eu quero não só que vocês alcancem a salvação, mas eu quero que Cristo seja formado em você. Quando Cristo é formado em você, você revela o próprio Deus ao mundo. Uma coisa é ser salvo, outra coisa é poder reinar em vida. Outra coisa é revelar o Pai ao mundo. Cristo é formado pela palavra e pelo Espírito em nós. Eu e você precisamos entender isso. Cristo não é formado em nós pelo quão bonzinhos somos, pelas boas obras que fazemos. Cristo é formado em nós pelo Espírito e pela palavra. Não é assim que Cristo foi formado a primeira vez? Vamos falar com quem sabe o que é revelar Jesus ao mundo, não é? Quem é a pessoa que mais sabe o que é revelar Jesus ao mundo? O nome dela é Maria. Não foi ela que trouxe Jesus ao mundo? Não foi ela que deu a luz a Jesus? Olha o que diz Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 38. E aí, terminando de ler aqui, eu quero encerrar. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, a cidade de Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse, alegre-se, agraciada. Alegre-se o quê? Favorecida, agraciada. O Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo. Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? E o anjo pensa com ele mesmo assim, eu acabei de dizer para você que você é agraciada. Não vai ser de acordo com as suas habilidades, Maria. É de acordo com o que Deus vai fazer na sua vida. Como que eu vou ter um filho se eu sou virgem? Eu não tenho essa prática, eu não tenho essa habilidade. Não, mas você é agraciada. Agraciado significa que os resultados, os frutos daquilo que você vai viver não dependem das suas próprias habilidades, mas dependem das habilidades de Deus em você. Quando você diz, eu sou agraciado, eu recebi a graça de Deus, você está dizendo, eu não confio em mim mesmo, eu confio naquele que me chamou. Eu sou considerado um virgem. Eu não quero confiar em mim mesmo. Eu quero a graça de Deus sobre a minha vida. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está no seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Queridos, só tem um jeito de Cristo ser revelado ao mundo. O Espírito Santo, ele nos guia na verdade, ele nos ensina a palavra. Eu e você somos feitos para revelarmos a Deus quando Cristo é formado em nós. E Cristo é formado através da presença do Espírito Santo e da palavra. Eu e você precisamos nos relacionar com essa palavra que é viva.
essa palavra que é eficaz, essa palavra que transforma, que organiza. Eu e você precisamos nos expor à palavra e nada mais. Eu e você precisamos ter um coração humilde a ponto de dizer: seja feito em mim conforme a sua palavra. Quando nós dizemos seja feito em mim conforme a sua palavra, o Espírito Santo pode pegar aquela palavra, pode começar a trabalhar em nós, pode começar a revelar Cristo através de nós, e assim Deus começa a ser glorificado, as pessoas começam a ver a Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, o reino de Deus é estabelecido, as trevas vão embora, as doenças, as enfermidades, tudo isso fica para trás. Nós glorificamos a Deus ao dizermos: seja feito em mim conforme a tua palavra. É assim que Cristo é formado em nós, quando nos sujeitamos à palavra de Deus e deixamos ela germinar em nossos corações. Aqui nada é impossível. Nessa posição nós governamos, nós revelamos a Deus. Seja feita em mim conforme a tua palavra. Será que tem alguém aqui hoje que pode dizer isso? Seja feito em mim conforme a tua palavra. Cristo começa a ser formado nesse exato momento em você. Prepare-se para ver resultados incríveis, porque já não é mais na sua habilidade, mas é o próprio Cristo se revelando através de você. É o próprio poder de Deus sendo executado na sua vida. É Deus agindo em cada circunstância, em cada situação. O cristão é aquele que revela o Pai, o cristão é aquele que revela o amor do Pai. Graça é a atitude do amor, graça é a revelação desse amor. Seja feito em mim conforme a sua palavra. Queridos, essa é a minha oração sobre essa igreja. Essa é a minha oração sobre a vida de cada um de vocês. Que Cristo seja formado em vocês. Que vocês sejam apaixonados pela palavra de Deus. Vocês se relacionem com essas palavras que são espírito e vida, a ponto de Deus ser revelado neste lugar. Que Florianópolis saiba que Deus é bom, Deus é amor, Deus é gracioso, através desse local, através da vida de cada um de vocês aqui. A minha oração é que Cristo seja formado em cada um. Que sejamos aqueles que revelam a Deus. Que a Domo seja uma igreja que revela a Deus. Essa é a minha oração para cada um de vocês. Eu gostaria de pedir que vocês ficassem em pé. E que cada um de vocês possa receber essa palavra. E cada um de vocês possa olhar para Deus e dizer: Deus, Pai, que seja feito em mim conforme a sua palavra. Que você coloque o seu coração, os membros do seu corpo, a sua vida à disposição para que Deus seja revelado ao mundo e as pessoas venham a crer em Cristo Jesus. Quero agradecer a atenção de todos vocês e que o Espírito Santo possa abençoar vocês com um toque fresco, né? Derramar do seu amor no coração de vocês. Que vocês possam viver os próximos dias de glória em glória, de graça em graça, revelando cada vez mais o amor de Deus. Continuem abençoados. Estou no lugar de Cristo, Cristo tomou